Oi, eu decidi fazer essa apresentação é, porque eu li recentemente um exemplo num livro do Uncle Bob. O nome do livro é Agile Software Development e ele fala um pouco sobre os princípios sólidos nesse livro. E teve um exemplo específico que eu achei muito interessante, que ele apresenta uma situação que eu consigo me imaginar estando nela, assim, em que são modeladas formas geométricas e em um momento ele opta por criar uma classe retângulo e depois uma classe quadrado. Essa classe quadrado herdando da classe retângulo, por quê? Quadrados são retângulos e então em um primeiro momento essa análise faz todo sentido. Mas depois disso ele começa a ter alguns problemas. Então eu achei muito interessante todo o desenrolar da história, como isso foi montado, e optei por fazer essa apresentação aí. Então, aí é isso o principal. Ok. Oh, porra. Ok, mas o que eu quero mostrar pra vocês então? É, então, vou primeiro dar um apanhado do que eu quero trazer pra vocês com essa apresentação. Tipo, é, primeiramente eu quero trazer para vocês uma discussão sobre os princípios SOLID, que hoje eu vejo que com toda essa questão de IA e tudo assim, o pessoal tem falado menos, o pessoal tem focado muito mais em trabalhar IA. Então vamos falar um pouco sobre os princípios, né? Tipo, a gente tem que escrever bom código. E, bom, a gente tem que entregar bom código, mesmo que não seja a gente quem escreva ele. Então, acho bom focar pensar um pouco nesses princípios uma vez mais. E depois, assim, baseado nesses princípios, assim, bom, tá, pera, e a parte disso, eu quero mostrar para vocês uma maneira como eu vejo, assim, que a gente pode modelar nosso código, assim, uma filosofia de como pensar na modelagem de novos trechos de código. Isso. Ok, então, primeiro vou apresentar para vocês todos os princípios SOLID, né? E eu não sou nenhum mestre neles, mas, claro, assim, vou apresentar, porque eu acho que faz sentido, já que o objetivo é uma discussão sobre eles. É, o primeiro deles é responsabilidade única. Uma classe deve ter uma única razão para mudar. Aberto e fechado. Uma classe deve ser aberta para extensão e fechada para modificação. Entendo que a ideia disso é essencialmente que é fácil estender o comportamento de uma classe, fazer que ela se aplique a casos parecidos ou novos, mas assim, teria que modificar ela somente em caso de modificação de comportamento. Enfim. Segregação de interface. Uma interface não deve forçar uma classe a implementar métodos que não sejam necessários para a classe. E módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de detalhes, detalhes devem depender de abstrações. O que seriam detalhes? Por exemplo, o tipo de banco que está usando. Eu entendo que a ideia de modular os seus módulos, eles deveriam evitar depender o máximo possível de, por exemplo, qual banco de dados está usando. Tipo, deveria ser compatível com, eventualmente, Postgres, ou MySQL, ou MariaDB, sei lá, o que quiser. Não deveria ser dependente disso. E dessa apresentação, o princípio de substituição de Liskov. Objetos de uma classe pai devem ser substituídos por objetos de uma classe filha sem que o código quebre. E aí começamos com o exemplo em questão. Suponhamos que você está desenvolvendo uma aplicação e precisa modelar fórmulas geométricas. Você tem um círculo, tem um triângulo, tem um quadrado, tem um retângulo. Aí, ok, como é que você começa essa modelagem? Você faz, por exemplo, um retângulo primeiro. Tem uma propriedade largura, uma altura, e no construtor dele tu passa as propriedades. Beleza.
Aí, na sequência, tu opta por modelar um quadrado. Como eu aprendi na escola, todos os quadrados são retângulos. Então, simples, eu vou fazer essa classe quadrado ela é da classe retângulo. Aí, essencialmente, no primeiro momento é isso aí, assim, tipo, não, enfim, sei, quadrados são retângulos, então quadrado herda de retângulo. Aí isso começa a levar a mais reflexões, assim, coisas estranhas começam a acontecer. Por que definir, por exemplo, largura e altura de um quadrado? Um quadrado eu posso definir ele com um único parâmetro. Então, assim, tenho já essa redundância ali de informações. E também, dessa maneira, eu posso agora criar tipo um quadrado com lados diferentes. Assim, tipo, chego aqui, vou colocar largura 5, altura 4, e eu tenho um quadrado com lados diferentes. Assim, e isso não parece certo. O que eu posso fazer? Por exemplo, posso forçar eles a terem alturas iguais. Essencialmente, eu passo a fazer com que as propriedades altura e largura sejam propriedades internas e eu acesso as informações através de, de métodos declarados dentro da classe, e eu forço agora que toda vez que eu seto a altura, eu também seto a largura, e quando eu seto a largura, eu seto a altura de tal maneira que eles passem a ter o mesmo valor. Assim eu consigo manter o construtor, por exemplo, mas já começa a ficar estranho que tipo, eu tenho um comportamento muito mais complexo e específico para essa classe, e essencialmente eu ignorei agora tudo que eu declarei da classe retângulo, mas quadrados ainda assim são retângulos. E esses quadrados retângulos são esperados. Os quadrados e nossos retângulos agora têm definições consistentes, ok. Realmente, agora tipo, um retângulo eu consigo setar de maneira independente esses valores, 5, 4 ali, e não vai afetar, eu vou ter um retângulo funcionando como esperado, e até certa maneira de se ver eu vou ter também um quadrado se comportando como esperado. Tipo, se eu seto a largura, eu vou setar automaticamente a altura também, e se eu seto a altura, eu seto automaticamente a largura, e eu vou ter um quadrado que tem lados iguais. Mas aí entra a questão de comportamento. Suponhamos que eu tenho essa função aqui, teste, convenientemente chamada de teste. Eu passo pelo retângulo, e esse retângulo, primeiro, o que eu vou fazer? Assim, eu vou setar a largura, depois a altura, e eu vou querer calcular agora a área. Não ficou explícito aqui, mas se eu quero calcular a área, isso aí. Eu espero que agora a largura vezes a altura tenha um valor de 20. Mas o que acontece daí? Se eu passar um quadrado, ele vai dar ruim. Tipo, não vai passar. Por quê? Porque agora, na última vez que eu seto a altura, eu também estou alterando a largura. E, bom, o retângulo ainda vai funcionar corretamente, mas eu preciso de um comportamento específico. Tipo, o quadrado tem um comportamento específico. E aí fica a questão: cadê o erro? Uma hipótese, assim, a função devia validar que um retângulo se trata de um quadrado. O quadrado tem que ser visto como um caso especial de um retângulo, ou o erro estaria no fato de que um quadrado não é um retângulo. Sobre o ponto de vista de esse método tem o direito de aceitar, de assumir que um quadrado pode ser passado também, melhor assim, o quadrado não deveria quebrar o comportamento, ele devia ter esse direito. Pelo menos segundo os princípios, melhor assim. Ele tem esse direito sim, porque é um comportamento esperado de um retângulo que tu possa alterar largura e altura de maneira independente. Exatamente, bom, como eu falei, isso é uma propriedade de um retângulo.
no caso, então, o que está acontecendo é que esse meu quadrado tem um comportamento diferente do comportamento de um retângulo normal. E eu posso, então, é, se eu colocar isso segundo o ponto de vista do princípio de substituição de Liskov, o que aconteceu? Ele está sendo violado. Por quê? Esse método ele não funciona da maneira correta quando eu passo um quadrado que é uma subclasse de um retângulo. Ele exige as classes que chamam ele, elas deveriam saber que o quadrado tem um comportamento diferenciado, pelo menos segundo a maneira como foi montado. Assim, o quadrado não está se comportando como um retângulo. E esse é o ponto, assim. Os nossos quadrados, um quadrado, na verdade, da maneira como a gente vê software, assim, ele não se comporta como um retângulo. Por exemplo, uma coisa que das reflexões que eu tive, assim, quando a gente está trabalhando com engenharia de software, principalmente com programação orientada a objeto, a gente espera que os objetos nasçam com uma classe e mantenham essa classe, a menos que isso seja explicitamente alterado, assim. Então não poderia ter, por exemplo, eu declaro um retângulo e ele magicamente se transforma em um quadrado a partir do momento em que a altura e a largura são iguais, e um quadrado não passa magicamente a virar um retângulo quando a altura e a largura começam a ter valores diferentes. Na prática, quadrados não se comportam como retângulos. Assim, eles têm todas as suas informações definidas por um único lado. E em engenharia de software, no caso do quadrado, largura e altura não podem variar de maneira independente. Eles estão atrelados. Enquanto no retângulo, isso ocorre. Um retângulo tem altura e largura variando de maneira independente. Então, de volta aos objetivos dessa apresentação. Discuti um pouquinho sobre os princípios SOLID e agora eu vou apresentar para vocês um pouco de uma filosofia de como pensar na modelagem de novos trechos de código. Okay? Essa filosofia é para ajudar a pensar na modelagem. Essencialmente, quando tu for modelar uma classe nova, um método novo, nesse caso especificamente uma classe nova, eu acho interessante a gente pensar em como aquilo vai encaixar dentro do meu software. Assim, pensando num quebra-cabeça e que eu estou colocando uma nova peça ali dentro. E pode parecer meio óbvio falando assim, mas nem sempre isso é o que a gente faz. Assim, muitas vezes na hora de pensar na nossa modelagem, a gente pensa primeiramente no mundo real. Sei lá, eu tenho uma classe pessoa no meu código e eu vou modelar um vendedor. No primeiro momento, assim, o vendedor é uma pessoa, eu vou herdar um do outro. Mas aí, peraí, mas o meu código, isso é relevante pro meu código, assim, o mundo real em que o teu código vive é o software, não é o nosso. Claro que uma questão de compreensão não pode ser uma coisa completamente alienígena no nosso mundo. Mas ele primeiro respeita as regras do mundo dele, onde vai ter outros erros, talvez haja algum erro de modelagem em algum ponto, mas ele vai estar atrelado a outras regras, assim, tipo, outras propriedades, outros comportamentos esperados. E não necessariamente vai ser tão clara a ligação com o nosso mundo real ou aquilo que a gente aprende na escola, por assim dizer. Então, voltando, na hora de pensar em novas entidades para o seu software, pensa primeiramente no comportamento que é esperado dessa nova entidade. Por exemplo, nesse caso que eu apresentei para vocês ali, a gente tem esse comportamento, assim, essas questões ali que dão problema, essencialmente, porque no fundo a gente estava tentando variar a altura e largura, assim. Se a gente tivesse eles com valores fixos, até onde eu consegui imaginar, a gente não teria nenhum problema. Se a gente nunca variasse, criasse as entidades e elas nascessem e morressem com os mesmos valores de propriedade, assim.
Então, dessa maneira, pelo menos, se fossem valores estáticos, não teria problema, assim. Ou talvez teria, não sei, mas da maneira como eu vejo, assim, os problemas começam a aparecer quando a gente começa a variar altura, largura, quando essas propriedades passam a ser dinâmicas ao invés de estáticas. Então, eu precisava ter pensado primeiro em qual comportamento que o meu software estava esperando para aquelas entidades na hora de modelar o meu código, e não o comportamento do nosso mundo, assim, por assim dizer. Mas assim, uma coisa que ficou meio vaga ainda é o que é um comportamento esperado. Eu usei essa expressão, mas isso é muito vago. E quando a gente tem as coisas vagas assim, bom, tem espaço para erros aí, tipo, mais erros aparecerem. E nesse caso ficou mais ou menos óbvio, mas o óbvio às vezes não é tão óbvio assim na prática, assim, a gente vai dizer senso comum e tal, mas isso não funciona, assim, as coisas não são tão fáceis sempre. Então, eu vou apresentar um outro conceito que eu li nesse livro, que hoje se fala pouco, mas eu achei muito interessante, então eu achei válido apresentar, que é design por contrato. Essencialmente é tu, de maneira explícita, definir qual comportamento tu pode esperar da classe que tu criou, e esse comportamento esperado é o contrato, ou seja, tu define o comportamento em que os outros podem confiar, que seja respeitado. Aí existe uma linguagem de programação chamada Eiffel, tipo a Torre Eiffel, que tinha isso de uma maneira bastante explícita, que tu declarava com algumas keywords as pré-condições, pós-condições e invariantes do teu código, e no runtime ele fazia essas verificações para ti. Tu não, assim, era uma coisa muito mais prática, assim, muito mais inerente à linguagem. Então, bom, tu define isso, pré-condições, as condições esperadas antes do teu método ser chamado. Por exemplo, uma raiz quadrada. Só vou aceitar raiz quadrada de número positivo, não vou aceitar de número negativo. Então, pré-condição, o parâmetro de entrada tem que ser positivo. Pós-condições, comportamento esperado após a execução do método. Bom, raiz quadrada, em princípio, da maneira como tu decidir ver uma raiz quadrada, poderia ter tantos valores positivos como negativos. Questionável, sei que estou falando, mas enfim, tu podia então definir assim, a resposta vai ser sempre positiva, ou sei lá, num caso específico muito particular do teu software, tu pode definir que, sei lá, tu passa um segundo parâmetro e ele vai definir que então vai ser negativo o valor de saída, não sei. Invariante é uma verdade que sempre verdade para o estado de uma classe. Não consigo pensar em primeiro momento algum exemplo, mas não sei, talvez se eu passe como parâmetro de entrada um texto, eu posso sempre assumir que ele vai estar em português. Eu acho que é um caso que mais de hoje mas é uma verdade que sempre vai, uma verdade que características que vão ser constantes na tua classe. E uma maneira que eu acho que é válida a gente tentar manter esses contratos hoje em dia é através de testes unitários. Assim, tu pode definir o comportamento que os outros podem confiar da tua classe através de testes unitários. Assim, ainda assim não vai ter, acho que a mesma abrangência do outro caso, e muitas vezes vai depender dos outros olharem pro teu código, melhor, para os teus testes. E caso eles não olhem, por exemplo, eles vão só usar o bom senso deles para entender qual comportamento eles vão esperar do teu código. Mas é uma alternativa viável, eu acho, assim, tu colocar esse comportamento nos teus testes unitários. E aqui eu decidi mostrar um pouco dessa linguagem Eiffel, como eles mostram.
como funcionava. É uma linguagem que eu nunca ouvi falar de alguém usar, mas era mais ou menos assim o funcionamento dela. É feature, raiz quadrada, é, vai passar um número real, olha, aceita número negativo então também, nenhum problema aí. Ah não, aqui ó, número não negativo, maior ou igual a zero, beleza. Calcula a raiz quadrada e, se não me engano, esse ensure aqui é a invariante. Tu pode sempre assumir que o resultado vai ser a tua entrada, ou melhor, desculpa, tu pode fazer o resultado vezes o resultado e ele tem que dar x, faz sentido. E o resultado vai ser sempre não negativo, maior ou igual a zero. E é isso, pessoal. Discutimos um pouco então dos princípios SOLID, especialmente o princípio de substituição de Liskov, e uma filosofia de como pensar na modelagem de novos trechos do teu código, dar um maior foco no comportamento esperado do teu código na hora de modelar. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção.